Olá, tá começando mais um Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Eu sou Malena Oliveira, hoje é 27 de janeiro de 2025 e a gente fala do nosso informe semanal, um documento produzido pelos nossos analistas e que está disponível na íntegra no nosso site. A nossa conversa hoje é com Alexandre Matias, o nosso estrategista-chefe, e com Luciano Costa, o nosso economista-chefe. Começando com o Luciano, a gente vai falar de super quarta e do que esperar das decisões de Fed e Copom nessa semana. Bem, essa semana é uma semana importante em termos de política monetária. A gente vai ter decisão do Copom aqui na quarta-feira e do Fed também, no mesmo dia, né? A gente vai ter a super quarta. A expectativa, né, no caso do Fed, é a discussão sobre os cortes de juros estarem mantidas nessa reunião. Portanto, não vai ter a divulgação das projeções do Fed, mas a gente vai ter o press conference, né, a entrevista pós-reunião, no qual a gente imagina que o Powell continue afirmando que o cenário visto como o mais provável para os membros é ainda dos 2 cortes de juros que eles anunciaram em dezembro. A gente tem um pouco mais de otimismo em relação a essa possibilidade de cortes, a gente acha que tem espaço para 3 cortes. A razão disso, acho que volta também à questão da posse do Trump da semana passada. O anúncio das medidas sobre tarifas comerciais tem sido menos duro do que era imaginado. O Trump está ficando um pouco menos agressivo em relação às tarifas, na política comercial, e, portanto, a visão que a gente tinha e que o pedaço da equipe econômica também mais moderada tinha de usar as tarifas como ferramenta de negociação está prevalecendo. Então, com isso, as tensões estão ficando um pouco menores, né? O impacto também na inflação vai ser um pouco menor e, portanto, a gente tem aí espaço para o Fed voltar a cortar juros no nosso cenário do segundo semestre, cortando 3 vezes até o final do ano a taxa de juros. Com relação ao Brasil, o Banco Central ele se reúne também na quarta-feira. Provavelmente também a discussão vai ser sobre as próximas reuniões. Nessa reunião, 100 pontos está dado, né, 1 ponto percentual de alta, então se sai de 12,25 para 13,25. Então, isso já é, né, o consenso do mercado. A grande discussão é como fica a sinalização futura, né, o Forward Guidance, né? A expectativa é que o Banco Central ele possa reduzir o Forward Guidance para só uma reunião, como era habitual antes da reunião de dezembro, ou então com uma medida já de maior flexibilidade, também dando um sinal da preocupação do Banco Central, ele mantém a sinalização de 2 reuniões, o que levaria, né, a percepção dos juros pelo menos até o final do ciclo a 15,25. Então, que é exatamente o nosso call, né, nossa expectativa. Então, esse acho que é o dado mais importante aqui dentro para a gente acompanhar. Na sexta-feira a gente vai ter a divulgação, então, do índice de preços ao consumidor que o Fed normalmente prefere acompanhar, que é o PCE, né, americano. Então, a gente vai ter a divulgação dos dados de dezembro. A expectativa é que na margem a inflação ela desacelere bastante, né? A alta da inflação vai ficar em torno de 0,15 no mês, desacelerando serviços, desacelerando também bens, e com isso o núcleo de inflação dos últimos 3 meses analisado, ele cai para a faixa de 2,3, apesar do 12 meses, né, continuar no nível elevado de 2,8 por causa a memória mais longa da inflação nessa conta, né? Mas o importante é a inflação de curto prazo, ela está vindo melhor, então a média móvel de 6 meses, que reflete um pouco melhor o curto prazo, ela está caindo aí para o patamar próximo de 2, né? Essa nossa projeção de 2,3. E só para terminar, a gente teve a semana passada a divulgação do IPCA 15, ele veio acima do esperado, né? Veio uma alta de 0,11, a gente tinha uma expectativa de deflação de menos 0,09, então o desvio foi grande. A razão do desvio, o menor impacto do bônus, né, nas contas de luz vindo da questão de Itaipu, e também o aumento de passagens aéreas que foi fora da sazonalidade. Então esses 2 itens, eles pressionaram bastante o índice na parte cheia do estado do IPCA 15. Porém, a abertura do índice não foi boa, os lucros subiram, os serviços aceleraram bastante e bens também mostram o repasse cambial. Então tudo isso é mais uma razão, né, para o Banco Central ficar com uma postura madura nessa reunião da quarta-feira e sinalizando a continuidade do ciclo aí, pelo menos mais uma alta de 100 pontos na próxima reunião. Agora passando para o Alexandre Matias, quais são os destaques na nossa estratégia de investimentos, considerando esse cenário que o Luciano descreveu? Matias? Acho que o destaque da semana é a percepção de que o Trump está sendo mais pragmático, era a nossa expectativa, mas o mercado temia uma postura mais radical, especialmente no que diz respeito às tarifas.
essa postura mais negocial, com as tarifas vindo em degraus e tudo, tira bastante preocupação com a inflação nos Estados Unidos. Como o Luciano falou, abre espaço para o Fed continuar cortando. A taxa de juros voltou significativamente, ela fez um pico em 4,81, agora está trabalhando aí perto do 4,50, a gente acha que é um nível mais razoável. O próprio dólar, se a gente tomar o índice do dólar, o DXY, bateu 110,20, o nível mais alto em mais de 20 anos, e agora está voltando para a faixa de 107. Esses movimentos ajudaram o real a apreciar, então o real rompeu 6, veio trabalhar aqui na casa dos 5,90, 5,95, né? Então o quadro global vai se encaixando num cenário que é menos hostil, não chega a ser um quadro favorável, mas é um quadro compatível com uma acomodação da Treasury, com uma acomodação do dólar, né? Então o quadro global vai na direção que a gente tinha como expectativa, acho que ainda que seja relativamente incerto, parece caminhar na direção do cenário que a gente tinha traçado. Vindo para o Brasil, a gente continua tendo as mesmas dúvidas de antes. Francamente, o governo parece perdido e desarticulado, né? Não entendeu a gravidade do erro que cometeu em abril quando mudou a meta fiscal, não aproveitou o lançamento do pacote fiscal para corrigir, pelo contrário, a prevalência do Sidônio com a ideia de divulgar a isenção do imposto de renda junto com o pacote comprometeu a credibilidade do ajuste. Então a gente está com um pilar fiscal muito equivocado, né? O Brasil hoje tem uma política fiscal muito expansionista, obriga o Banco Central a ser muito contracionista, é um mix de política absolutamente disfuncional que gera um risco importante em termos de dinâmica de dívida. Em função disso, a gente fica no aguardo. A gente está num período que é uma entre-safra de notícias, né? Enquanto em fevereiro vai ter a eleição das novas casas do Congresso, a retomada do trabalho no Congresso, e aí a gente espera que o governo comece a tomar iniciativa. Para ter um cenário base em que o câmbio estabilize em torno de 6 e a gente tem um cenário relativamente construtivo, é preciso que o governo refaça alguma coisa em termos de lição de casa fiscal, né? A gente sabe que vai vir a medida de isenção do imposto de renda, mas se isso vier contra um pano de fundo da questão fiscal como ela está hoje, vai ser um desastre. O câmbio vai passar de 6,5, vai bater 7, vai ser uma dinâmica idêntica da Dilma, né? Em que você justamente tentou fazer uma expansão fiscal à revelia dos fundamentos. Então a gente está na expectativa, o noticiário traz algumas especulações de ajustes adicionais, depois vem desmentidos. Todo mundo sabe, né? Todo mundo, a torcida do Corinthians, a torcida do Flamengo, todo mundo está sabendo que precisa fazer alguma coisa no campo fiscal. Não é possível que o governo não saiba, mas o governo parece muito perdido e muito focado em popularidade de curto prazo, né? Com medidas de PIX, comunicação equivocada, agora com a questão da inflação, discussão de intervenção, tentativa de vender comida velha. Assim, realmente parece um governo que está muito desorientado. Então é preciso voltar a ter um certo foco em governar, esquecer um pouco a pesquisa de popularidade. A lição de casa fiscal ela é fundamental, porque nenhum país evolui sem ter um pilar fiscal sólido, e a gente fica na expectativa. Enquanto isso, a gente tem dois cenários, o cenário base e o cenário alternativo. No cenário base, a nossa recomendação já é uma redução de risco, trazer um pouco concentrar os investimentos em pós e as posições dolarizadas, seja investindo no exterior ou em ativos dolarizados aqui no Brasil. E se o cenário deteriorar rumo ao cenário pessimista, essas duas recomendações ganham ainda mais força, né? Então, a ideia de ter mais pós-fixado e investir em posições dolarizadas, ela funciona bem nos dois cenários. No cenário base, a gente vai ter um ano em que os ativos vão performar um pouco acima do CDI. A gente estima o CDI em 14,60 e os ativos em geral vão estar rendendo 15%, 16%. Então, seria um ano de certa estabilidade em termos de retorno. No cenário pessimista, ocorre o oposto. Você vai para uma dinâmica de crise, o câmbio vai 6,5 rapidamente, 7%. E aí você vai ter abertura das curvas, vai ter queda da bolsa. Então, nesse cenário, realmente, só o pós e o investimento no exterior ou dolarizados é que vão ter bons retornos. Então, a recomendação ela é de fazer um movimento para a carteira ficar mais defensiva e observar o noticiário, né? Se o noticiário trouxer mais ajuste fiscal, a gente melhora a probabilidade do cenário base e vai ter um ano em que os ativos performam de maneira consistente, um pouco acima do CDI.
Se a gente perceber que o governo está pensando só em eleição, popularidade, vai vir com isenção, outras medidas que tentam beneficiar um nicho ou outro de eleitores, a gente está claramente andando na direção de um cenário estilo Dilma, em que você tem expansão fiscal, você vai inclusive passar a ter dúvida sobre a atuação do Banco Central, e aí a gente vai para um cenário de crise e os ativos brasileiros vão continuar desvalorizando, né, que é a dinâmica do segundo semestre do ano passado. Então, por enquanto, é observar um pouco qual vai ser a conduta fiscal do governo na retomada dos trabalhos no Congresso. Perfeito, muito obrigada, Luciano e Matias. A gente vai ficando por aqui com mais um episódio do nosso podcast. O nosso informe semanal está disponível na íntegra em PDF no nosso site, montebravo.com.br, na aba de conteúdo. Uma boa semana e bons investimentos!